Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá, querido telespectador, querida telespectadora. Neste programa, eu estarei abordando novamente a questão da alienação parental, porém sob um outro enfoque. No Brasil, nós temos uma lei específica a respeito da alienação parental, a Lei 12.318 de 2010. O Brasil foi o país pioneiro e é o único a ter uma legislação específica sobre o tema. Apesar de ser um fenômeno antigo e recorrente, foi somente a partir desta lei que ele passou a ser reconhecido nos tribunais. Vamos lembrar o quão é importante se identificar esse fenômeno o mais cedo possível, já que ele produz malefícios extremos para os filhos que sofrem alienação parental. Este processo acontece especialmente em divórcios litigiosos, em que um dos ex-cônjuges, através do processo de denegrir a imagem do outro, busca afastar ou mesmo impedir o convívio dele com os seus filhos. A importância desta lei está no sentido de prevenir, ou seja, dentro de uma cultura de profilaxia, evitando que este fenômeno ocorra, na medida em que traz punições, ainda que na área civil e não criminal, para quem pratica esses atos. Porém, em 2018, foi apresentado o projeto de lei 10.639, que visa revogar esta tão importante lei. O motivo alegado é o de que, quando há falsas denúncias de abuso sexual, que é uma das ações do genitor alienador, visando afastar o genitor alienado dos seus filhos, este genitor alienado poderia de fato ser um abusador. E ao alegar a alienação parental, ele estaria se protegendo dessas falsas denúncias, que em tese são falsas. Assim, ele poderia solicitar a reversão da guarda, em si comprovando a alienação parental. E neste caso, apesar de ser um abusador, ele manteria a guarda dos filhos. Porém, é importante destacar que a comprovação tanto do abuso sexual quanto de falsas memórias em relação a esse abuso é extremamente complexa e leva muitas vezes anos para ser resolvida. Durante esse período, o genitor falsamente acusado estará impedido de conviver com os seus filhos. Ou seja, apesar de efetivamente ocorrerem casos de abuso sexual, as falsas denúncias nos casos de alienação parental são, infelizmente, muito comuns. É nesse sentido, então, que a lei de alienação parental, ela veio com o sentido de proteger esses filhos e não para proteger um suposto abusador. A sua aplicação é que determinará a sua utilidade, ou seja, não é porque a lei possa ser manipulada por abusadores que ela perde o seu valor. Agradeço por sua atenção e até o próximo programa.